Olá, meus irmãos, tudo bem? Quero convidar vocês a separar um tempinho hoje para nós meditarmos na palavra do Senhor. Separe alguns minutos na sua casa, faça o seu momento de reflexão pessoal na palavra de Deus, suas orações, e adore ao Senhor com esse momento no seu dia. Nosso texto hoje é a quinta praga, ou o quinto sinal no Egito, que está lá em Êxodo, capítulo de número 9, do versículo 1 ao versículo 7. Então, Êxodo 9, do 1 ao 7. O texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Mais uma vez a cena se repete. Faraó não deixa o povo ir, Deus o alerta, Deus envia uma praga e isso não muda a situação. Faraó continua com seu coração endurecido. Tem algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, que apesar do que nós já vamos vendo nas pragas anteriores e que se repetem, mas tem algumas coisas nesse texto que eu quero chamar a sua atenção e destacar que nos apontam para algumas outras verdades. Primeiro, algo que já tinha aparecido e que novamente logo no início fala, que repete mais uma vez, eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz o seguinte, versículo 1: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Novamente o Senhor reafirma para Faraó quem é o Deus daquele povo, quem é o Senhor daquele povo. Aquele povo pertence a Deus e não a Faraó. Deus, o Senhor, ele é o Deus desse povo e não o Faraó. Isso faz nos lembrar um pouco quem somos. Nós somos o povo de Deus. Ele é o nosso Deus e nós os seus servos, os seus súditos, os seus adoradores. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Às vezes achamos que nós pertencemos a nós mesmos. Às vezes achamos que nós somos o dono da nossa vida. Às vezes achamos que a gente pode conduzir a nossa vida como bem queremos, mas o Senhor diz que não. Pertencemos a Ele, somos o seu povo e temos um propósito: servir ao Senhor. Deixe ir o meu povo para que me sirva. O nosso propósito é servir ao Senhor. Tudo que fazemos tem esse propósito: servir ao Senhor. Então, como nos alimentamos, como nós cuidamos do nosso corpo, como nós trabalhamos, como nós nos relacionamos com as pessoas, o que nós decidimos como vamos viver, onde vamos viver, tudo isso deveria ser guiado e pautado nas nossas mentes e nos nossos corações para uma pergunta mais fundamental do que eu gosto disso ou não gosto disso. Isso me agrada ou não me agrada? É claro que somos agradados por essas questões e algumas coisas nos conduzem para um lado ou para o outro, mas há uma pergunta mais fundamental: eu sirvo ao Senhor agindo assim ou não? Eu posso servir ao Senhor, estou servindo ao Senhor nessa profissão que eu escolhi, nesse trabalho que eu escolhi, nesse emprego que eu estou empregado? Eu consigo servir ali ao Senhor? Como eu consigo servir ali ao Senhor? É uma profissão, é um emprego que me aproxima mais de Deus e que eu posso ser testemunho ali para aquelas pessoas? Ou é algo que me conduz perigosamente para mais próximo do pecado? Como eu tenho conduzido a minha vida, a minha família, aproximam-nos do Senhor para que o sirvamos e o adoremos? Ou as minhas decisões têm me levado para longe do Senhor? Perguntas importantes, meus irmãos, e que deveriam nortear nossas decisões, nortear nossas escolhas, e não simplesmente o nosso desejo, o desejo do nosso coração.
Porque o desejo do nosso coração é enganoso, nós sabemos disso. Então, a primeira coisa que o texto nos lembra, mais uma vez, é que somos o povo do Senhor. E o nosso propósito é servi-lo. Depois, o Senhor vai dizer que vai trazer um juízo. O juízo aqui é sobre os animais. E eu fiquei pensando bastante sobre isso. Porque o que os animais tinham feito? Pode parecer até um pouco injusto, mas o que os animais, os camelos, os cavalos, os jumentos, o gado, as ovelhas, o que eles fizeram? É o coração de Faraó que está endurecido, são os egípcios que estão oprimindo os israelitas. Parece que isso aqui é meio injusto. Mas nós nos lembramos do que a palavra de Deus nos diz. Que o homem foi colocado como coroa da criação, como o regente da criação, e por conta do pecado, toda a criação sofre. A natureza geme e suporta, diz Paulo, até agora, aguardando a redenção dos filhos de Deus, quando ela vai ser liberta do cativeiro. Então, podemos ver aqui como o pecado não é algo que atinge apenas a pessoa que o comete, mas ele tem prolongamento, ele tem abrangência, ele tem infiltração, inclusive na criação. Olhamos para a natureza e vemos como ela está sendo afetada pelos nossos pecados. Olhamos para a criação e vemos como ela está sendo afetada pelos nossos pecados. Isso nos lembra da gravidade que é o pecado. Isso nos lembra que o pecado é algo terrível, uma catástrofe na criação. Não é algo simples, trivial e passageiro. Seus efeitos são duradouros e atingem não somente aquele que comete, mas toda a humanidade e atinge, inclusive, o restante da criação. Deveríamos, pelo contrário, estar zelando pela criação como bons mordomos do Senhor. Mas aqui nós podemos perceber os efeitos do pecado na criação. Então, somos parte desse povo do Senhor, pertencemos a Ele. E o nosso propósito é servi-lo. Mas porque muitas vezes os homens servem mal ou não servem, ou buscam não servir ao Senhor por conta do seu pecado, toda a criação sofre as consequências desse pecado. Eu acho que é oportuno você refletir como nós temos tratado essas questões, os efeitos disso, como podemos ser melhor mordomos da criação, dessa criação tão maravilhosa que o Senhor nos deu para cuidarmos, administrarmos e guardarmos. Outro aspecto interessante que o texto nos mostra é o versículo 5. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. Parece que o Senhor está alertando o faraó e dizendo assim: olha, eu vou fazer isso amanhã. Você ainda tem tempo de arrepender-se. Você ainda tem tempo de voltar atrás. Você ainda tem tempo de repensar. Quantas vezes a palavra do Senhor é anunciada? A palavra do Senhor está sendo anunciada todo o tempo. E a mensagem sempre é: o Senhor vai voltar. Amanhã Cristo vai voltar. Amanhã ele vai voltar como um juiz para julgar todas as coisas. Há tempo de arrependimento, mas o tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã. Amanhã o juízo de Deus cairá. O tempo de arrependimento é hoje. É essa mensagem que precisamos continuar proclamando, assim como Moisés proclamou para o faraó aqui. O tempo de arrependimento é hoje, porque amanhã o Senhor virá com o juízo. Já podemos sentir o juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo. Mas em breve virá de forma mais plena, completa e definitiva. Ainda há tempo de arrependimento. Ainda há oportunidade de arrependimento. E precisamos proclamar isso para os homens, precisamos anunciar isso para os homens, assim como o faraó está falando, assim como o faraó está recebendo essa mensagem de Moisés, os homens precisam ouvir também de nós. Hoje, arrependa-se, porque amanhã o Senhor virá com o juízo. A verdade é que muitos vão ouvir isso e continuarão com seus corações endurecidos, como o versículo 7 nos fala aqui. Mas precisamos continuar proclamando. E o último aspecto que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 6. Versículo 4 também já tinha dito isso. Que o Senhor vai fazer distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. No versículo 6, o Senhor fez isso no dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum.
Somos povo do Senhor e Ele nos chamou para servi-lo. Mas aqueles que fogem a isso e que vivem no seu pecado trazem consequências gravíssimas, tanto para os homens como para toda a criação. O Senhor ainda dá chance de arrependimento, mas é verdade que nem todos ouvem. Agora, por outro lado, aqueles que fazem parte do seu povo, mesmo no meio dos juízos, são protegidos, são guardados, são livres. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos abençoado, mesmo num mundo caído, mesmo já sentindo as primeiras gotas do derramar do juízo e da ira de Deus que vem sobre o mundo. O Senhor tem nos selado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem colocado a sua mão sobre nós e nos protegido de tudo isso. Adoremos ao Senhor, sirvamos o Senhor, vivamos uma vida de glorificação ao seu nome, de gratidão, porque Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a vida, e porque agora Ele nos protege, nos guarda e está conosco todos os dias. Viva como servo do Senhor, servindo para a glória dele. Amém.